Olá a todos, meu nome é Miguel Naturi, sou ilustrador, há 7 anos realizo intervenções urbanas, tendo como foco grafite, também graduando em artes visuais, e vou estar com vocês durante essa oficina que tem como título Pensando a Forma através da Cor. Ela é uma oficina que tem como objetivo nos dar ferramenta para que nós possamos perceber tudo ao nosso entorno de uma forma a passarmos para o meio bidimensional, né, para pintura, quer seja em tela ou parede, tendo uma perspectiva pictórica, né? Vou estar falando sobre o que é isso, né, falando sobre a diferença entre desenho linear e desenho pictórico. No primeiro momento, né, no segundo momento nós vamos estar falando sobre luz e sombra, e no terceiro momento vamos estar falando sobre teoria da cor. Em cada um desses módulos, nós vamos estar tendo atividades propostas para que nós possamos estar exercitando e construindo essa nova forma de percebermos e olharmos o nosso entorno. No primeiro momento, nós vamos estar falando sobre desenho linear pictórico, vamos estar falando entre as diferenças desses dois estilos, mas no decorrer de todo o curso, nosso foco vai ser o desenho pictórico, como eu já havia falado. O desenho linear, como o nome já sugere, é um desenho que tem como base a linha. É um tipo de representação que é a primeira forma que nós aprendemos a utilizar, né? Nós vamos ali fazendo aquele bonequinho dos palitinhos, da cabecinha redonda. E antes mesmo de nós, né, no período das cavernas, essa forma de representação ela já era utilizada. Porém, se nós observarmos, a linha ela não existe dentro do que nós estamos observando. Você não vai olhar para uma cadeira, para uma mesa, para um muro, para uma pessoa e você vai ter aquela linha ali ao redor dela. A linha foi uma forma que nós encontramos para representar aquilo que nós vemos, né? A linha, esse conjunto de linhas que nós vamos fazer, ela vai limitar, né? Delimitar esses contornos para assim dar forma à imagem. Como nesses exemplos que nós vamos ver agora. O trabalho que nós estamos vendo é da artista Chic. Eu trouxe o trabalho dela como um exemplo, né, de ilustração linear, no caso aqui grafite. E como havia falado anteriormente, né, nós podemos ver que apesar de termos aqui presença de blocos de manchas, nós vemos que o que realmente define e dá forma é a linha. Nós podemos ver como a linha ela acaba sendo importante para se fazer sentido na ilustração, ou como ela é importante para delimitar os espaços, como nós podemos ver aqui, para se dar a forma, tanto das articulações como dos dedos aqui, dessa curva da palma da mão. E também é muito fácil de perceber como ele se destaca do fundo, né? Como mais na frente nós vamos ver a ilustração, a representação pictórica, ela acaba se diluindo, muitas vezes se confundindo com os elementos que estão ao redor. O outro artista que eu trago aqui para vocês é o Zé Vitor, também uma outra imagem, né, uma outra representação gráfica que se utiliza da representação linear. E como no exemplo anterior nós podemos ver a importância que a linha ela tem na representação, como uma forma de delimitar os espaços e dar forma. Aqui nós vemos essa rachura que ele utiliza abaixo do queixo para criar uma sensação de sombra. E como no exemplo anterior nós vemos aqui, né, um ponto de luz, ponto de sombra, né, que nós vemos um ponto de luz, aqui acima do olho também um ponto de sombra, né, nos mostrando que a iluminação ela está vindo daqui.
Mas apesar de se preocupar com essas representações, nós vemos como na imagem a iluminação ela vai ser importante para definir as formas. Aqui, né, nessa xícara, apesar de nós termos essa diferenciação dos blocos de cores, né, por ter um tom mais claro e um mais escuro de azul, ainda se vê aqui na lateral a utilização da linha para dar forma a esse elemento. Aqui nós temos um traço curvo para definir o fundo do copo, né, para dar uma perspectiva na forma em que ele se encontra. Se fosse só pela cor, se nós tivéssemos só um bloco sólido de cor aqui, nós não conseguiríamos definir o que esse elemento, né, o que esse bloco de cor azul estaria representando. Já o desenho ou representação pictórica, ela se utiliza de uma outra forma de se observar aquilo que se vê, né? Ela não vai se utilizar da linha para delimitar espaços, mas ela vai se utilizar de manchas, né? De blocos de manchas ou shapes, que nós podemos observar graças à luz. A luz ela vai refletir sobre um objeto, como nós estamos vendo nesse exemplo aqui, e nós podemos observar que pela luz refletir nessa imagem, um lado ele vai tender mais para o escuro, né, para a cor mais escura, para o preto, enquanto o outro ele vai mais para o branco. Então, se nós temos uma imagem azul, como a do exemplo a seguir. Então, nessa imagem, eu reproduzi ela aqui ao lado com o auxílio desse software para deixar as manchas mais evidentes. E como eu estava falando, né, nós podemos ver que esse foco de luz que vem aqui, né, de forma frontal superior do lado esquerdo, quando a luz ela ilumina aqui, nós vamos vendo que essa cor azul, nós podemos ver aqui nessa imagem, ela vai deixando de ser um azul claro mais para o branco e vai indo até o ponto em que ela chega em uma cor preta total. Uma coisa muito interessante de observarmos, né, que com o auxílio desse software fica mais fácil de vermos, é as manchas, né, os blocos de cores que eu havia falado. Aqui nós vamos ter eles de uma forma mais dura, né, e nessa foto aqui da pessoa, na imagem real, nós vamos ver que ele vai se diluindo de uma forma mais suave. E é interessante nós observarmos essas manchas e entendermos onde elas vão se localizar para dar forma aos elementos, né? Aqui nós vemos que é uma forma mais triangular que cria essa lateral do nariz, e como a luz ela vem de forma lateral, ela vai ser um tom de azul mais escuro. Mas todas essas manchas, né, independente se vão ser suavizadas ou não, vai ser muito relativo ao estilo de pintura, né, de representação que nós vamos estar utilizando. Elas se iniciam a partir de formas, né, formas orgânicas que se diluem ou então ficam mais demarcadas, como nós conseguimos ver nesse exemplo, né? Nós podemos ver que cada bloco grande desse de cor ele vai acabar se diluindo em pontos menores para dar a sensação de volume, de luz e de sombra. Ou também como nós podemos ver nesse exemplo da cadeira. Nesse outro exemplo que nós temos, né, nessa imagem da cadeira, é um elemento que ele é mais geometrizado, mais simples, nos fica bem nítido. Né? Nós vemos aqui nessa foto os reflexos da luz e como ele cria, né, essa forma geométrica, como ele vai estar criando forma, né? É sempre como a luz, né, ela vai estar incidindo sobre o objeto, e essa relação
de luz, né? Nós vemos esse ponto como esse aqui bem iluminado, e de sombra, como essa parte aqui da cadeira, e como isso vai mudar a tonalidade das cores, né, do matiz, criando esse volume. Nós vemos aqui uma foto, uma imagem bidimensional, né, poder estar impressa em um papel. Ela não é a própria cadeira em si, né, um objeto em 3 dimensões, mas essa gradação, né, essa utilização de um tom mais claro para um mais escuro, ele vai dando essa sensação de volume, que é algo que nós vamos ver um pouco mais no módulo, né, na parte sobre teoria da cor. E aí, nesse momento, eu não vou estar propriamente utilizando o contraste de claro e escuro. Eu vou estar focando a relação de cores quentes e cores frias e como essa combinação ela vai dar volume aos objetos. Diferente da ilustração linear, a pictórica ela não vai ser tão definida. Vão ser blocos de manchas, como eu havia falado, que vão insinuar formas, insinuar elementos, que ao observarmos no todo, nós vamos conseguir compreender que ali está se representando um nariz, ou um ferro de engomar, como nós podemos ver nessa ilustração. Como nós podemos ver aqui nesse exemplo dessa pintura do Daniel Charchinet, nós vemos que aqui as manchas elas são bem suaves, né? Se torna um elemento bem suave. E o que destaca ele do fundo é a diferença de cores, né? É o contraste entre as cores, entre esse marrom avermelhado e esse cinza mais azulado. E apesar de serem só manchas, né? Nós não temos aqui nada propriamente definido, nós conseguimos compreender. Nossa mente ela vê a imagem completa, né? Ela usa um referencial de nossa memória para entendermos que elemento é. Aqui na lateral também nós vemos já essa outra mancha avermelhada como sendo o reflexo, né, da superfície onde o ferro está. É muito interessante, acho que um ótimo exemplo de pintura, né, pictórica, e como todos os elementos aqui, o cabo, né, a parte do pegador do ferro, nós conseguimos aqui definir tudo. Todos os elementos aqui. Aqui ele coloca o reflexo do plug da tomada, então nós conseguimos imaginar que ele está mais ou menos para cá, né, nos dá uma noção de completude da imagem. E o interessante, como já havia dito, é que é uma representação mais suave, né? As transições, os limites, eles não se tornam tão duros assim, tão um corte tão abrupto. Chega a alguns momentos, aqui como no cabo, no fio, que as manchas de cores elas chegam a tal ponto querer quase se misturar com uma outra superfície que podemos ver representado nessa pintura. Como nós podemos ver nesta outra imagem do artista Borondo, né, Gonzalo Borondo, os blocos de cores, as manchas, elas chegam ao ponto de se tornarem abstratas, né? E apesar de ter esse aspecto abstrato, nós ainda conseguimos definir o que estamos vendo, né? Conseguimos ver essa rosa, aqui o formato do nariz, o formato da boca. Apesar de não termos aí uma forma delimitada e aqui, né, bem forçada a utilização das manchas, nós conseguimos entender, nós conseguimos, por esses pontos que nós temos de luz, percebermos que a fonte de luz ela vem lateralmente, então esses pontos vão estar iluminados, apesar de todo essa abstração que as manchas causam, é uma figura que ela
é possível, né? Se tem facilidade de lê-la. Também tem uma relação com ser uma imagem do nosso cotidiano. E aí nossa mente ela completa, né? Ela faz o fechamento da imagem. A imagem ela está ali insinuada e nossa mente ela vai buscar na nossa biblioteca, né, de imagem, em nossa memória, algo que seja semelhante, ou seja, o mesmo, e vai utilizar essa imagem de referência que tem nessa memória para completar aquilo que nós estamos vendo. Muitas vezes esse conhecimento ele é utilizado no design para produzir peças, né? Nós, se buscarmos na memória, nós vamos lembrar de alguma logo que o fundo branco ou apenas uma silhueta dela que não está completa, nós mesmo assim conseguimos entendê-la, porque nossa mente ela completa essa imagem. Também é uma técnica que nós podemos estar utilizando, né? E também é muito utilizado quando se pensa a reprodução pictórica, o como nós vamos estar insinuando para que essas imagens elas sejam completadas por aquele que está expectando, né? Aquele que está vendo. Então, como nós conseguimos ver nesses exemplos, né? Esses blocos de mancha, eles chegam a tal ponto de se misturar com os elementos que tem de fundo, né? Eles são pinceladas suaves, de cores claras a cores escuras. E aí também é um outro assunto que nós vamos ver mais à frente, que é luz e sombra. E como a luz e a sombra, ela vai influenciar na forma como nós percebemos a imagem e como nós podemos nos utilizar dela para trazermos uma representação daquilo que vemos de uma forma mais realista, ou então nós nos utilizarmos dela para representarmos de forma melhor aquilo que nós queremos, né? E aí pode ser dentro do seu estilo. Aqui nós também não estamos tentando manter um estilo realista ou surrealista, são possibilidades. Vou estar sempre mostrando diversos suportes, desde o grafite, a tela, ao digital, para que nós possamos pensar essas possibilidades nesses outros meios de ilustração. Então, após nós termos visto um pouco sobre imagem pictórica e imagem linear, eu vou estar propondo para vocês uma atividade. Nesse momento eu vou estar propondo duas atividades para nós estarmos trabalhando nossa percepção, como falamos enquanto estudávamos sobre ilustração, representação pictórica. O primeiro é convidar vocês, ou em suas casas, ou através do Street View, fazer um exercício de observação, de contemplação, de examinação das coisas que nós temos ao nosso redor e perceber as manchas, como a luz e a sombra vai criar manchas de cores, como eu havia falado durante o momento que passamos. E uma segunda, com o auxílio de uma tesoura, de um papel colorido. Eu acho interessante que seja um papel colorido para nós já irmos construindo as imagens, pensando elas no formato de bloco de cores, né? Escolha um objeto, pode ser ou uma cena, né? Pode ser disso de estar olhando pelo Street View, ou então algum objeto da sua casa, um animal, uma árvore, uma pessoa. E nós vamos estar cortando o papel, dando a forma dele, né? Como eu vou estar mostrando agora. A ideia não é que o que nós vamos estar cortando aqui fique perfeito. O objetivo aqui não é esse, mas sim trabalharmos nossa visão enquanto olhamos as coisas ao nosso redor e entendermos as formas que as cores assumem
para dar formato a este objeto que olhamos. Que eu creio que vai dar, fazer esse acabamento. Tá aqui um pouco fácil de perceber. Eu escolhi um ventilador, né, para estar dando como exemplo. E como eu já havia falado, o interessante é que nós trabalhemos através desse exercício a visão. Nós podemos fazer um observando o que nós cortamos, e um segundo nós podemos apenas olhar para o objeto e para darmos a forma daquilo que nós estamos vendo. Mais uma vez, como eu falei, para estarmos trabalhando nossa visão, para entendermos ângulos, curvas, manchas, e como esse todo ele vai dar o formato daquilo que nós estamos a observar. Tá aqui, se colocarmos um do lado do outro, né, nós vemos que esse aqui ele ficou mais próximo de um ventilador, esse outro, sei lá, me lembra um vaso, né? Um vaso aqui e como se fosse plantas aqui em cima. Então é muito legal nós estarmos trabalhando, nos utilizamos dessa ferramenta para estarmos trabalhando nossa visão. São fundamentos que são essenciais para pensarmos a pintura, pensarmos o desenho. Nós vamos estar falando sobre luz e sombra, né? Ou a existência da luz e a inexistência da luz. Porque tudo que nós vemos, observamos, e até a variação de cores, a responsável por isso, né, é essa existência ou essa inexistência da luz. É o como a luz nos faz ver aí a cor que dá forma à imagem ou a sua inexistência. Nós vamos estar falando sobre luz direta, que é quando a luz ela incide diretamente, né? Ela é o facho de luz, ele vai diretamente sobre o objeto, fazendo com que seu lado oposto, né, o lado que não foi atingido pela luz, ele crie um bloco, né, de sombra. Quando tem essa incidência forte, nós vamos geralmente ver que vai ser um bloco de sombra bem tendendo para o preto, como nós vamos ver no exemplo a seguir. Nesse exemplo que trago a vocês, ele fica bem nítido, né? O que falei sobre a incidência da luz e como ela vai formar esses blocos de sombra mais rígidos. Nós temos esse ponto aqui do lado esquerdo, também temos esse outro ponto aqui que nós vemos que a incidência de luz ela vai criar, né, essas massas mais sólidas de sombra. Vemos aqui o ponto de luz que ele vem aqui da parte superior e como ele causa essa sombra. Mais na frente também nós vamos ver que não necessariamente, não somente a relação de iluminação vai criar tipo sombras duras, né? Nós podemos ver outros espaços aqui como essa lateral aqui do rosto, que ela também está sombreada, né? Porém, essa sombra ela é uma sombra mais suave, que nós vamos chamar, né, que é uma sombra que ela é causada pela iluminação indireta. E também nós temos um outro tipo de iluminação, a iluminação indireta, que é quando o foco de luz, o facho de luz, ele passa por uma barreira, que pode ser as nuvens quando se está no ar livre, ou então a parede, né, uma tábua de algum objeto.
e essa luz ela não passa diretamente iluminando o que tem atrás desse obstáculo, dessa barreira, fazendo com que a iluminação ela seja mais suave. Isso faz com que nós tenhamos uma sombra mais suavizada, como nós vamos ver no exemplo. Como podemos ver nessa foto, né? Dessa casa. Essa foto foi feita pelo Júnior Silva, é um fotógrafo de street art da cidade de Fortaleza. E aqui nós temos um exemplo bem próximo à situação que eu estava falando, né? De uma iluminação que ela passa ali através das árvores e ela se torna uma iluminação mais suave. Nós podemos ver em vários pontos aqui, como nessa frente da casa, que ela vai estar iluminada, só que ela vai ser diferente, por exemplo, desse ponto aqui na lateral. Nós temos aqui uma iluminação direta e nós vemos com a intensidade da iluminação, né? Aqui nós vamos ter vamos botar uma mancha, né? Um bloco de cor bem mais próximo ao branco, né? Bem, vamos dizer, estourado, como nós temos nessa região aqui do céu. Já que na lateral, que vai receber iluminação, porém essa iluminação que em parte é barrada pela copa das árvores, né? Nós vemos que ela é um pouco acinzentada, né? Ela é mais suavizada, ela não é tão próximo do branco. E isso, né? Essa situação é importante observar porque vai estar muito presente nas representações que vamos fazer, né? Desenho, quer que seja. Porque nem sempre nós vamos ter uma iluminação que cause uma escuridão, uma sombra total. Na maioria dos casos, nós vamos ter pontos, né? Como nós temos aqui nessa imagem no todo, né? Nós temos aqui a imagem dessa casa, ela recebe em parte iluminação direta e outra parte indireta, né? De repente, se a foto tivesse sido feita desse outro lado aqui da casa, nós teríamos uma iluminação mais direta, né? Porém, essa parte, ela, da onde ele foi retirada a foto, ela é bem protegida pela copa das árvores. E aí nós vamos ter essa iluminação mais suavizada, como temos aqui, e temos nesse outro ponto, né? Vamos ter uma sombra total, onde não há iluminação. Vemos aqui uma sombra mais suavizada por conta dessa iluminação, que não é direta, né? É importante ressaltar isso, que sempre a iluminação que ela não é direta, ela vai estar criando essa sombra mais suave. Aqui nessa parte do telhado que se encontra com a parede, nós vamos ver que ela vai estar bem mais escura e vem suavizando até que nessa parte aqui ela se mistura, né, com o restante da parede, que vai estar totalmente, né, por assim dizer, iluminado. Algo muito importante nesse processo de representação é nós nos atentarmos aos tipos de sombra. Nós vamos ter a sombra do objeto, a sombra projetada. A sombra do objeto é quando esse objeto ele recebe o facho de luz, a iluminação, e seu formato ele vai ser projetado, né? A sombra desse objeto ela vai ser projetada no formato dele, um pouco distorcida por conta do ângulo que ela vai receber. Nós vamos ver melhor no exemplo que vou estar mostrando. A sombra do objeto, nós vemos que, no caso aqui, a estátua, né, de uma mulher, as próprias formas dela vão criar sombras. Nós temos essa sombra aqui no pescoço, essa cava da órbita ocular. Nós vemos que a própria incidência de luz que atinge o objeto vai fazer com que ele gere uma sombra em si só. E como eu havia falado anteriormente, né, nós vamos ter aqui uma sombra bem dura, né, por conta dessa incidência aqui de luz nessa região do nariz. E essa parte da órbita do olho, né, nós vemos que ela fica uma sombra bem dura, bem para o preto,
por conta da sua profundidade, né? Cria aqui um declive bem acentuado. Já essa outra região, nós vemos que tem uma sombra que ela vai ser mais suavizada, né? Por conta da iluminação indireta, né? Vai passar, apesar de se ter aqui o rosto na lateral, ainda assim vai passar a iluminação e vai criar essa sombra mais suave. Eu vou estar utilizando essa imagem do spot, né, do Dom Ribeiro, para falarmos sobre sombra projetada. É como o próprio nome já fala, né, uma sombra que se projeta, né, que se lança. E aí nós vemos aqui nessa imagem que vem uma iluminação desse lado. E ao iluminar a mão, ela vai projetar essa sombra, né? Essa sombra ela vai se reproduzir em alguma superfície, né? No caso aqui, como essa iluminação ela vem superior, né? Do lado esquerdo, uma diagonal descendo, ela vai se projetar nessa superfície. Nós vemos aqui que o formato da mão, né? A sombra no formato da mão, ela vai se projetando na superfície. Algo interessante de nós percebermos nessa imagem é que nessa região, que é bem na divisória entre a mão e a superfície, né, aqui na imagem, claro, nós vemos que a sombra ela é bem dura, né, bem densa, e aí aos poucos ela vai suavizando, como nós podemos ver aqui, até no ápice aqui da sombra, né, toda essa região, aonde ela vai se esvair, né, vai se dissipar, se desmanchar e se misturar com a superfície. Mais uma vez, como eu já falei, né, é muito importante nós entendermos como ela funciona até para nós desconstruirmos. A partir do momento que nós entendemos os princípios desses elementos, nós conseguimos utilizá-los a nosso favor, representando da forma que nos quer, distorcendo ou criando uma realidade que não é a nossa, através dessas representações. Então, gente, depois de nós termos visto um pouco sobre luz e sombra, chegou o momento de nós pormos em prática e através dessas práticas nós construirmos uma nova forma de olhar o que está ao nosso redor. Para essa atividade, olhe quem voltou, ventilador, 5 velocidades. Então, para essa atividade que nós vamos estar trabalhando luz e sombra, eu vou utilizar mais 2 papéis de 2 cores, né? Nós temos aqui um lilás e um azul claro. E a ideia agora é nós pegarmos aquele objeto que nós observamos para fazer esse recorte e vamos trabalhar com eles luz, utilizando uma cor clara, e sombra, utilizando uma cor escura. Nós também podemos fazer essa brincadeira utilizando cores quentes e frias e ver como elas se comportam. Então nós vamos começar a observar a imagem e ir recortando blocos de papel para dar essa sensação de volume, trabalhando essa luz e sombra. Aos poucos nós vamos encaixando. E vamos vendo os volumes se formando. E aí também aqui é mais um exercício de observação. O compreender o formato das manchas, né? Esse exercício de trabalharmos para
percebermos, né, realmente olharmos aquilo que estamos observando. E aí, no caso, termos foco em como essas cores elas vão estar criando manchas que vão dar volume. Não necessita ser algo que realmente vai definir a imagem que nós estamos aqui olhando, mas que nós possamos perceber como a luz ela vai formar regiões claras e regiões escuras dentro disso que temos como objeto de observação. Aqui é uma parte do processo, né? Podemos dar continuidade e irmos trabalhando e percebemos como luz e sombra vão dando volume e como esses blocos de cores eles vão se misturando para termos a imagem. Então, gente, nesse momento nós vamos estar falando sobre teoria da cor. E para aprofundar nesse assunto, né, para nós abordarmos esse assunto, eu vou estar me utilizando de um software para, através dele, estar mostrando exemplos, imagens, para ser de uma forma mais dinâmica e proveitosa para nós que vamos estar acompanhando. Então, nesse momento, nós vamos estar falando um pouco sobre teoria da cor. Vamos ter um foco principal sobre cores primárias, secundárias. Em seguida, vamos estar falando sobre cores quentes e frias e linkando a psicologia da cor. Como eu havia falado anteriormente, eu vou estar disponibilizando na descrição do vídeo um material de complemento, né, de apoio aos conteúdos que estão sendo abordados aqui. Em relação à teoria da cor, nós vamos ver lá um pouco mais da tabela de Moulsen, da paleta de Zorn, o próprio círculo cromático e mais aprofundadamente a teoria da cor, né? Está indicando livros e outros materiais para que nós possamos estar nos apropriando mais desse assunto. As cores é algo que nós sabemos, né, já aprendemos na infância. As cores primárias, né, são amarelo, vermelho e azul. Elas são chamadas de cores primárias porque elas não nascem da mistura de nenhuma cor. Elas são cores bases e a partir dela é que nós conseguimos originar outras cores, né? Nós vamos ter essas duas cores mais para a cor quente, né, que é o que eu vou falar mais, e o azul que vai ser a base para se originar cores frias. Da combinação dessas cores, nós podemos produzir, criar outras, né, que são chamadas de cores secundárias. As cores secundárias, como nós estamos vendo aqui, elas vão ser o verde, o laranja e o roxo, né? O roxo ele vai ser a combinação do vermelho com o azul, o verde do amarelo com o azul e o laranja do vermelho com o amarelo. Entre essas cores nós vamos ter uma variação, né? Dependendo se tiver mais verde, ou desculpem, tiver mais azul e menos amarelo, elas vão assumir tons diferentes, né? Quanto mais azul, esse verde ele vai ficar mais azulado, né? Como fosse um turquesa. E quanto mais para amarelo, vai ficar um tom mais cítrico. Para se saber como trabalhar, como utilizar essas cores, como fazer combinações, como se utilizar nela em projetos, quer seja de ilustração, de design, decoração, né, da arquitetura, foi pensado o círculo cromático. O círculo cromático ele vai ter, né, nós temos aqui as cores primárias, né, o amarelo, o azul e o vermelho.
E entre essas duas cores, nós vamos ter o laranja secundário e as cores que vão derivar dessa mistura, né, de mais amarelo e mais laranja, que são as cores terciárias, quaternárias e assim por diante. Nós vamos estar falando agora de cores quentes e cores frias. Nós podemos ver aqui o círculo cromático com essa linha que o divide e vemos essas cores que elas vão basicamente do azul e aí ele se mistura um pouco com o vermelho e aí nós ainda temos, né, essas cores que são azuladas e aqui essa mistura que foi de azul com amarelo com tons ainda esverdeados, né? As cores quentes elas vão partir do amarelo ao vermelho, tendo também dentro do círculo cromático esse vermelho que é um pouco arroxeado. Essas cores são chamadas de quentes e frias, muito baseado na psicologia da cor, né? A sensação que ela vai nos causar. E aí eu vou estar falando sobre isso com base em nossa cultura, né? Se nós olharmos para essas cores sendo de uma outra região, nós vamos usar a nossa vivência, nossas relações culturais, nossa visão cultural para perceber essa cor, né? Um exemplo muito comum é que aqui o branco simboliza paz e o preto luto, e no Japão já significa o contrário, né? O luto, quando as pessoas estão de luto lá, elas se utilizam da cor branca. Como nós estamos vendo aqui nessa cena do filme de Amélie Poulain, nós vemos um cenário todo em tons quentes, né? Basicamente predominando tons quentes, salvo o fundo do quadro, né? Desses quadros e também esses travesseiros. E aí nós vemos como essa relação ela não somente cria uma harmonia, também tendo esses pontos de destaque, né? Aqui, e como eles criam uma, um, um enquadramento, né? Nós vamos ter esse triângulo formado a partir da utilização dessas cores. Outro ponto interessante também nós percebermos é, apesar de não ser um quarto tão grande como, né, se nós analisarmos, nós vemos, né, aqui pelo tamanho da cama, as cores quentes, elas dão uma sensação de expansão, de maior, né, de estar mais próximo, inclusive. Já vamos comparar com essa outra imagem, que é do filme Caroline, o Mundo Secreto. Nós vemos aqui um frame, né, uma cena que ela basicamente tem a predominância de cores frias, né, cores azuis, e aí nós temos esse roxo que vai estar ali no fundo, é um roxo um pouco mais pro vermelho, e aí ele causa essa sensação de aproximação, né, de um lugar mais expandido, mais aberto, enquanto essa parte onde Caroline, né, ela está entrando aqui, nos dá uma sensação mais claustrofóbica, né, de um ambiente mais fechado, mais apertado. E também não somente isso, né, uma sensação mais fria, né, você está saindo de um lugar aqui no fundo que ele tem essa cor um pouco mais pro vermelho, né, que causa uma sensação mais de calor, de luz, né? Nós sempre ligamos essas sensações a sentimentos que nós temos ligados a situações, né? Nós nos sentimos mais confortáveis em lugares mais iluminados. Se nós formos num lugar que venda fast food, ele sempre vai ser uma cor, né, vermelho, amarelo, sempre cores mais iluminadas para dar essa sensação de segurança, de bem-estar, mas também de agitação. Aqui nós vamos ter Caroline, né, com um pijama em tom quente, alaranjado, para
se destacar da cena e causar mais ainda essa sensação de aperto, né, meio claustrofóbica. Essas técnicas, né, de mudança de cor de cenário, elas são muito utilizadas em filme e até em quadrinhos, né? Um exemplo muito bom para quem conseguir ter acesso é o The Watchmen. Ao decorrer do desenrolar da história, as cores de fundo dos quadrinhos elas vão se modificando para dar uma maior sensação de tensão de acordo com o momento, né, do desenrolar da história. Para o último exercício, né, espero que seja a oficina instigue vocês a pesquisar mais, a pensar mais sobre, né, a utilização da cor e como pensar esses blocos para a construção de imagens. Agora, a atividade proposta desse momento que nós falamos sobre teoria da cor, mais uma vez lembrando que eu vou estar disponibilizando o material para vocês se aprofundarem mais sobre o assunto caso tenham interesse. Espero que tenham gostado. Também podem entrar em contato comigo, vou estar aqui deixando meu Instagram. Podemos também estar continuando a conversar mais sobre isso através do meu Instagram. Ou então, caso queiram tirar alguma dúvida, vou estar à disposição de vocês. Então, gente, nessa atividade nós vamos estar exercitando o que nós aprendemos sobre cores quentes, cores frias. E a proposta é que nós pesquisemos na internet, olhemos cenas de filmes ou de desenho, animações que sejam totalmente compostas ou em sua maioria compostas por cores frias, como essa imagem. Uma segunda imagem que contenha somente cores quentes, como essa que nós estamos vendo. E uma terceira imagem, que ela vai trabalhar cores quentes e cores frias. E o importante dessa terceira imagem é que nós escolhamos uma cena em que uma cor sirva para destacar a outra, como eu mostrei na explicação.